E, por favor, Elias, o que é TRG? Isto, por favor, o que é TRG, né, Jair? Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, inclusive eu demorei para aprender a falar TRG, né? Eu falava às vezes TGR e virava uma confusão sem fim, né? Olha que legal. Tá até aqui, né? TRG. Ali já está dizendo, né, que é terapia de reprocessamento generativo. Reprocessamento. Isto, generativo. Tem o processo, ainda tem o reprocessamento. O reprocessamento eu vou explicar direitinho o que é, que tem até essa boia, né, que está ali do lado, ali com várias cores, né? Sim. São etapas dentro do tratamento. E por que esse logotipo aí, essa boiazinha aí? É porque a pessoa está pedindo socorro. Então você vai jogar a boia para ela Olha, se salvar. um SOS. Né? É um SOS. É como se a pessoa estivesse nadando ali no meio do oceano, sem esperança, você joga a boia. A boia são os 5 processos da TRG. Quais são os 5 processos da TRG? Está até aqui na minha camiseta. Né? Não sei se está dando para pegar aí, tá, né? Só virar lá um pouquinho lá virar para lá. Um pouquinho lá, ó. Deixa eu virar para cá isso. Ó. Cronológico, somático, temático, futuro e potencialização. São 5 etapas a terapia TRG. Então, para as pessoas que não sabem exatamente o que é, ou estão ouvindo agora o que é terapia TRG, é uma terapia que nós chamamos, né, nós dizemos que é uma terapia breve e eficaz. Quando a gente diz breve, esse breve tem pessoas que acham que é assim, do dia para a noite, né? Não é bem assim, porque nós estamos numa geração que eu falo que é a geração do miojo. Todo mundo quer resolver tudo em 3 minutos. Instantâneo. E terapia não é isso. Quando a gente diz que é uma terapia breve e eficaz, é em comparação às terapias convencionais. Né? As terapias convencionais, elas levam mais tempo. A terapia TRG, eu digo que é uma terapia revolucionária. Porque quem conhece a TRG, passou pela TRG, vai falar assim, que isso? Isso existe? Eu nunca imaginei que existisse isso. E a TRG é isso. Tá? É por isso que eu tomei cuidado em falar em algumas falas atrás que nós respeitamos todos os outros profissionais, todas as outras terapias. Alguém até falou para mim, Elias, vocês acham que a TRG é a cereja do bolo, né? E eu falo assim, não. Quando eu vou numa festa, eu vejo um bolo, se tiver uma cereja em cima, eu quero é o bolo, eu não quero a cereja. Então, se fosse falar, a TRG é o bolo. Né? Porque a maioria das pessoas querem o bolo, não quer cereja. Mas não é que a gente está falando assim, a última bolacha do pacote. Não. Mas o ser humano tem uma dificuldade, Jair, do novo. Tem a dificuldade com o novo. Freud, quando começou lá a trabalhar a questão da mente, ele foi muito criticado, muitas pessoas não aceitaram. Né? E a pessoa que criou a TRG é um brasileiro, Jair Soares, né? É uma pessoa assim que eu sou apaixonado com esse cara, sabe? Por quê? Porque é uma mente brilhante. Nós, brasileiros, temos a mania de achar que é só coisas de fora que são boas. Mas não. Jair Soares foi um camarada, ele é psicólogo, formado em psicologia, hipnoterapeuta, tem outras técnicas lá que ele faz, né? E ele criou a TRG. Mas por que ele criou a TRG? E são falas dele. Cansado de ver pessoas com tratamentos intermináveis dentro de consultório, ele falou assim, não, espera aí, tem que ter uma solução. Nós da TRG, a gente não vai muito para essa área da psicanálise, mas eu sou suspeito porque eu sou psicanalista, mas eu sou fã de Freud. E Freud ele escreveu uma frase que para mim tem muito a ver com a TRG. Uma frase dele, muitos falam que é enigmática, mas para mim hoje com a TRG eu sei que é isso que ele queria dizer. A cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. É um processo. Então esse um processo, é a terapia em si. E tem muitas pessoas que falam assim, não, eu não vou ficar mexendo em coisa lá do passado, não. Isso não vai resolver, já está lá, ficou lá.
Só que elas se esquecem, ou se esquecem não, né? A maioria nem sabe que são as coisas do passado que estão dando gatilhos e deixando ela do jeito que ela é hoje e determinando o futuro de quem ela vai ser lá na frente. A TRG é como se fosse um antivírus dentro de um computador. O nosso computador, né, todo computador tem o HD. A nossa mente tem um HD. Então, o que acontece? No seu computador começa a travar, começa a dar pau, né, como a gente fala, precisa fazer o quê? Talvez formatar, colocar um antivírus. Tem pessoas que vai lá só naquelas pastas, tem muitos vídeos aqui, deixa eu apagar esses vídeos, para ver se o computador volta a funcionar. Mas sabe por que não vai voltar esse computador a funcionar? Porque você tirou da pasta, mas ficou lá no disco rígido. Então, o correto é vir um técnico, alguém que entende do assunto e fazer a limpeza do jeito que tem que ser feito. A TRG é mais ou menos isso. Por quê? Nós temos, Jair, eu vou tentar falar aqui em poucas palavras, porque quando eu começo a falar de TRG... Você, não vai falar em poucas palavras, não. Você não sabe como é que eu empolgo. Você vai dar uma aula aqui hoje. Não, você não sabe como é que eu empolgo quando eu falo de TRG. Quando eu vou falar sobre medicina tradicional chinesa, eu vibro isso. E eu amo a medicina chinesa também. Tá? Viu? Então, vendo assim, por exemplo, cada podcast que a gente faz aqui, traz um profissional da área da saúde, cuidando das pessoas, que isso é uma... Quando a pessoa fala assim, cuidar das pessoas é um dom, eu falei assim, não é totalmente um dom. É quando eu cuido de alguém, eu estou fazendo bem para mim. Então, quando a gente vê pessoas alguns doutores que vieram aqui, e os olhos brilharam. É o meu caso. Tenho pessoas que falam para mim assim, a minha esposa fala, né, o Elias, pega um pouquinho mais leve. Eu falei, por quê? Porque às vezes a gente sai para comer uma pizza, sai com os amigos, né? Se alguém tocar em assunto de terapia, aí eu faço uma palestra, né? Ela, não, pega um pouquinho mais leve e tal. É porque eu gosto. Então, viu aí, né, Charles? Só não pode dar oportunidade. Então, só para entender bem aí, essa questão que eu estava falando do HD, eu vou até usar aqui, viu, gente? Eu vou até pegar aqui esse jarro de água. Olha que lindo isso aqui. Para tentar exemplificar aqui, olha só que legal. O nosso cérebro é mais ou menos isso aqui. Eu até quero justificar aqui que quem me conhece sabe que eu ando com meus brinquedinhos, as coisas de explicar o que é TRG. Eu estou pegando o que está na mesa aqui, que está ao meu alcance, né? A nossa vida é assim, ela começa a pingar as coisas aqui dentro. Por exemplo, as pressões da vida. Quando a pessoa estava lá na escola, a professora falou assim, você não está indo muito bem, não, acho que você não vai passar de ano. Aquele aluno, não importa a idade dele, ele começa a ter pressão na mente dele. Então vai pingando gotas aqui dentro desse jarro aqui, né? Aí vai só subindo, aí ele fica adolescente, aí eu tenho que arrumar uma namorada. Aí ele já começa a ficar apaixonado e começa a ficar pressionado também. Por que pressionado? Medo de levar um fora, e às vezes leva o fora mesmo, aí ele fica mal. Mais gotas aqui. Aí ele começa a ficar na fase adulta, eu tenho que arrumar um trabalho, eu tenho que pagar contas, pressão. Isso só vai subindo aqui dentro. Os medos são as mesmas coisas. Medo. Né? Às vezes o pai canta para a criança, né? A mamãe foi trabalhar, um negócio assim, eu esqueci daquela musiquinha lá, né? O papai foi na roça, a mamãe foi trabalhar, a criança, nossa, então eu tô todo lascado aqui, né? Então, o que acontece? Já colocou medo na cabeça da criança, então começou a pingar aqui dentro. Aí começa a assistir desenho. O famoso bicho-papão. O bicho-papão, entendeu? O homem do saco. O homem do saco. A mulher de algodão. O homem do saco. Eu como terapeuta, cometi um vacilo muito grande. Comecei a falar isso pro meu filho, né? Você fica quieto aqui, senão o homem do saco vai vir te buscar, né? Aí depois eu expliquei para ele o que era o homem do saco mesmo, né? Eu não sei se você sabe o que é a história do homem do saco, ou história não, a real mesmo, sabe, né? Que era aquelas pessoas que mandavam, para quem não sabe, né? Mandava as crianças para longe, para casa da avó, aquela coisa toda, não tinha como levar. Aí vinha um homem com um saco, é como se fosse um cara do correio, né? Aí colocava o menino dentro do saco e levava lá para a avó, lá longe. E os meninos odiavam isso. Então, aí pegou esse negócio, chamar o homem do saco para você. Então, o que acontece? Os medos vão subindo. Olha só, essa garrafa aqui está até pesada, eu não sei como é que eu estou conseguindo segurar assim tanto tempo, está cheia de água, né? Mas tem pessoas que estão com a mente pesada, cheia assim como está essa água aqui dentro aqui. Só que tem um detalhe,
tem pessoas que está tão cheio que já está aqui chegando aqui na borda, aqui em cima. E eu não sei se você já ouviu, é claro que já, né? Eu falei, não sei, mas com certeza aquela frase, foi a gota d'água. Pois é, a gota d'água é porque a pessoa foi acumulando dentro da mente dela tanta coisa, aconteceu um fato muito ruim, aí quando acontece esse fato, começa a transbordar para fora da garrafa, para fora desse jarro, e quando começa a sair água para fora, já é a crise. Eu estou explicando aqui em poucas palavras o que é depressão, o que é ansiedade. Por quê? Esse acúmulo de medos dentro da mente da pessoa é que vai causar ansiedade nela. O acúmulo de pressão é que vai causar a depressão. Só que o que acontece? A pessoa tem que sempre entender o seguinte, eu dei o exemplo aqui da água pingando, né? Há coisas que estão aqui embaixo, elas vão potencializar coisas que estão em cima. Por exemplo, uma criança tinha um cachorrinho que amava esse cachorro. Eu estou dando o exemplo do cachorro, é porque eu atendo muitas pessoas que perderam cachorro e tem muito a ver. Vou dar até um exemplo aqui de uma moça que ela tinha um cachorrinho muito lindo, maravilhoso, e esse cachorro morreu. Ela tinha 7 anos. Depois, com 10 anos, ela teve um gato. E o gato sumiu. Outra perda. Nós estamos falando de perda de vidas aí. É bicho, mas é vidas. Depois ela ganhou um pintinho, aquele amarelinho, né? E ela brincando na cama, pulou no chão, em cima do pintinho, o pintinho morreu. 3 perdas. Só que, agora na vida adulta, o pai dela morreu. O que tem a ver, né? Gato, cachorro, pintinho e a vida do pai? É claro que a gente pensa, poxa, a vida do pai é mais importante, aquela coisa toda. Só que as perdas anteriores potencializaram o sofrimento dela com a perda do pai. Né? Um outro caso interessante que eu tive foi de uma mulher que ela perdeu a mãe num ano, no outro ano perdeu o pai e depois ficou só ela e a avó. No outro ano perdeu a avó. Olha que tragédia. Ela começou a se sentir sozinha. No entanto, ela continuou trabalhando, tocando a vida dela. Passou pelo luto ali e foi embora. E ela tinha um gato e o gato morreu. Quando o gato morreu, ela foi para a cama. Ficou de cama 30 dias, num estado depressivo terrível. Parece estranho, né? Por que a pessoa, por causa de um gato, ela foi para a cama e por causa dos outros 3, pai, mãe e avó, ela não foi para a cama? O gatilho, né? Foi o gatilho e o detalhe, né? Foi subindo ali as gotas. As gotas foi subindo. Aí quando chegou aqui, já estava aqui pertinho da borda, estava ali a avó, que foi a última. O gato veio e só fez derramar. Sim. Não foi por causa do gato, era o acúmulo de coisas que estavam dentro ali da mente daquela pessoa. Então o que acontece? É bem relativo. Por isso quando a gente fala que a depressão para um é de uma forma, para outra é de outra, né? Porque tem pessoas que sofrem muito por causa de um gato que morreu, né? E não sofre tanto por um ser humano que morre. Mas o sofrimento, cada um vai sentir de uma forma. Por quê? Cada mente é única. Cada um vai sofrer de um jeito. Né? Somatório, né? É somatório. Cada dia vai só subindo. A TRG, o que ela faz? Ela age nas raízes desses problemas. Como que ela age nas raízes? A gente começa, é por isso que está aqui na camiseta cronológico, que é na idade. A gente começa lá de baixo. Quando a pessoa estava ali, às vezes a gente fala que é na barriga, né, da mãe, ela já começou a sentir coisas. Esse é um tema que é um pouco polêmico, tem que falar, não, isso não existe, né? Não existe dentro da barriga. Eu já tive vários casos de pessoas que se lembraram de coisas que estavam dentro da barriga da mãe. Não é hipnose, eu quero até dizer aqui, né? A TRG, nada contra a hipnose, tá, gente? Mas a TRG não é hipnose, não é regressão, mas a pessoa conseguiu acessar isso aí. Só a nível de curiosidade, eu acessei com 6 meses de idade a minha vida, né? Eu fui lá quando eu tinha 6 meses, eu me vi engatinhando, andando num quintal, num lugar, fazendo um monte de coisa. Aí eu vou explicar por que isso acontece. É porque nós temos dentro da nossa mente 3 divisões. Eu falo que o cérebro é um cérebro triuno, né? Para quem é cristão vai até entender melhor isso. Porque a gente não tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a gente considera como se fosse um. Então o que acontece? Né? Tem cada um com a sua função ali e tal, mas o cérebro, ele tem aqui, eu vou fazer aqui com a minha mão, né? Aqui essa parte de cima
que é a parte, o neocórtex, né? Que a gente fala que é o cérebro pensante. É aqui onde você pensa, onde você raciocina, né? Por exemplo, eu sabia que eu tinha que estar aqui às 20 horas para o podcast. Mas por que eu sabia? Porque aqui em cima, o meu neocórtex é o cérebro pensante. Ele sabia disso. Tá? É uma pena, eu ia trazer um cérebro também, só para você ter ideia. Eu separei muita coisa lá em casa e não trouxe, né? Inclusive, vou falar aqui no ar, né? Eu estou devendo já para o Jair aqui uma caneca e uma camiseta. E vou vesti-la. Aí sim, hein? Os terapeutas que já têm a camiseta e a caneca sabem qual que é, né? Amo ser terapeuta com aquela borboleta bonita, né? Mas as outras coisas que eu esqueci, vou fazer com a mão mesmo. Aqui está o cérebro, né? Aqui dentro do cérebro tem como se fosse uma laranjinha aqui dentro, que a gente chama de límbico. O que é o límbico? Qual a função dele? As emoções. Se você está triste, está com raiva, algumas reações, né, que você tem. Por exemplo, o límbico eu chamo ele de X9. Por que ele é X9? Ele te entrega fácil. Eu não coloquei ali, mas eu sou especialista em leitura corporal e comportamental. Então, às vezes, a pessoa faz um gesto, eu não sei por que ela está fazendo aquele gesto. Tem pessoas que falam assim, eu fui, virei para a esquerda e aponta para a direita. Então, mas aí eu estava andando, aí do nada eu fui para trás e aponta para frente. Ou seja, quem está entregando, fazendo esses gestos, ao contrário, é o límbico dele, porque o límbico não mente, ele te entrega. É por isso que os especialistas do FBI, tem muitos aí da CIA, aquela coisa toda, eles têm as pessoas ali que são os analistas corporais forenses, aquela coisa toda, para poder analisar isso. E uma das análises está dentro dessa questão do límbico, das emoções. As emoções é difícil para tirar, sabe, de você mentir o que você não está sentindo. Por exemplo... Ou seja, pode falar. A filosofia entra muito correto nisso aí, né, Elias? Sim. O ser humano é muito previsível. Previsível, ele é previsível. E a pessoa, não, que eu tenho um dom... Não, se você estuda o comportamento, então... 1 mais 1 vai dar 2. E o cérebro, ele não, é isso mesmo, perfeito. O cérebro ele não vai deixar você mentir. Sim. Por exemplo, eu estou agora aqui, né, o pessoal não está vendo, mas os meus pés estão direcionados a você. Os dois. É agora que eu falando no assunto que eu fui perceber isso. Se meus pés estivessem voltados ali, que a porta está para lá, viu, gente? Se meus pés estivessem voltados para lá, o que estaria acontecendo aqui? Talvez eu estaria querendo ir embora. Acabar com esse podcast logo, vamos embora, né? Se o meu corpo já estivesse fazendo esse movimento aqui, ó. Então, Jaider, não sei o quê, eu já não estou muito, sabe, acessível a estar aqui. É claro que às vezes a gente muda, porque doeu a coluna, a posição, mas a gente vai fazendo essas análises e tudo vem aqui do límbico. Mas vamos encurtar aqui. Aqui embaixo, perto da cervical, nós temos ali, no início da cervical, nós temos o inconsciente, que a gente chama de cérebro reptiliano, que é um cérebro de um réptil. O que o réptil faz? Se você estiver andando numa rua, né, eu falo que eu já me deparei muito com isso, fazendo trilha, aquelas coisas todas, você vê uma cobra. Se você vê a cobra e for para cima dela, vai acontecer 2 coisas, ou ela vai fugir ou ela vai te atacar. Porque o cérebro de uma cobra só sabe fazer isso. Uma cobra não fala assim, poxa, hoje eu vou no shopping, eu vou comer uma pizza. Ela não pensa isso. Ou então fala assim, vou dar um rolê ali no meio do mato ali, ver se eu encontro outras cobras, a gente bater um papo, jogar uma dama, um xadrez. A cobra não tem esse raciocínio. O raciocínio dela é o quê? Defesa ou ataque, defesa ou ataque. E nós temos esse cérebro. Todo ser humano tem o cérebro de defesa, o ataque, que é o cérebro reptiliano. É aí que está o X da questão. Muitas pessoas, Jaider, não gostam dessa teoria, tá? Que fala que é o cérebro de MacLean. Porque MacLean foi o cara que descobriu isso, que ele estudou em cima disso aí. Alguns profissionais não aceitam. Nós da TRG, nós abraçamos essa ideia. E é por isso que a TRG tem tido grandes resultados de transformação de vida. Porque a partir do momento que você entende e aceita essa teoria, você vê que as coisas começam a mudar. Sabe por quê? O cérebro reptiliano, isso aí tem que ficar bem claro para quem está nos assistindo, ele não sabe o que é passado e ele não sabe o que é futuro. Ele é um cérebro atemporal. Ele não sabe o que é passado, não sabe o que é futuro. Então, eu até brinco, né?
Já tô começando a empolgar, viu, Jair? Vai lá, não, eu tô empolgar. amando isso aqui. Não, eu falei empolgar. Você vê o de lado aqui, não, é porque tá eu tô tranquilo. focado em você, não, meu irmão. Já fiz sua leitura, pode deixar. Olha aí, tá bom. tranquilo. Mas eu falo que o cérebro reptiliano, que é o nosso inconsciente, ele é muito inteligente. Ele é extremamente inteligente. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito devagar, ele é muito sem noção. Eu ia usar a palavra ele é muito burro, mas deixa para lá. Mas aí o que acontece? Por que eu acho que a minha teoria disso aí? Porque ele não sabe o que é passado, não sabe o que é futuro. Então, com isso, só para dar um vislumbre aqui, o que é gatilho e o que o cérebro não sabe, não sei se minha esposa ver esse podcast, depois aí ela vai me bater, mas não tem problema não. Mas ela deve estar assistindo, depois ela... Lá em casa a gente vê isso aí, né? O sofá tá lá. Tá. Então, o que acontece? Eu tinha uma namorada... Por isso que tem que comprar um sofá bom. O meu sofá tá muito ruim. Eu tenho que comprar um maior, mais largo, a partir de hoje, principalmente. Mas eu tinha uma namorada que eu era muito apaixonado com ela. Muito. Uma coisa assim fora do normal, sabe? E ela usava um perfume. E esse perfume dela era fatal, né? Aquele perfume que colocava e o Elias rastejava. E um dia ela chegou para mim, tchau, Elias, acabou o nosso relacionamento. Nossa, eu fiquei muito mal mesmo. Isso aí mexeu muito com a minha vida, né? Eu fiquei arrasado mesmo, a ponto de sair de emprego, de fazer um monte de coisa, sabe? Apaixonado. Aquela paixão fora do normal. Mas tá bom, passou 10 anos. Eu nem lembrava dessa mulher mais, nem sabia que ela existia. Eu estava num shopping procurando um sapato para comprar, olhava numa loja, olhava em outra, aquela coisa toda. E eu parei em frente a uma loja, estava tomando um sorvetinho, né? Aquela casquinha, não vou falar não, porque eles não estão patrocinando o podcast aqui. Né? Tava lá tomando uma casquinha e de repente chegou uma moça e parou do meu lado. Cara solteiro, né? Sem ninguém, sozinho. Eu olhei para a moça e pensei, epa, que moça bonita, né? Mas sabe quando você olha para a moça e pensa assim, poxa, é muita areia pro meu caminhão, né? Se eu tenho espelho em casa, eu sei que não vai dar certo, não. Mas uma coisa me chamou muita atenção naquela moça e eu não sabia o que era. Eu falei, não vou, né, abusar aqui, vou embora. Da liberdade, tentar puxar assunto. Não, fui embora, tá? Eu comecei a andar dentro do shopping, sentei naqueles bancos que tem no meio do shopping, tomando o sorvetinho. De repente eu parei de tomar o sorvete e tive uma crise muito forte de ansiedade. Uma crise muito forte, a ponto de chorar assim de lágrimas, uma senhora sentada do meu lado, ô meu filho, você quer uma ajuda? Você precisa de uma ajuda? O que está acontecendo? Eu vivi muito tempo sem saber por que eu tive aquela crise. A TRG me fez descobrir o que era. Com a TRG, eu descobri que aquela moça naquele dia estava usando o mesmo perfume da minha ex-namorada. Então, o que acontece? O meu cérebro, o seu cérebro, todo o cérebro de todas as pessoas funciona da seguinte forma. O gatilho vem. O meu cérebro, como ele não sabia o que é passado nem futuro, ele pensou, né? Ele já tinha um alerta com aquele perfume. Inclusive, no dia que a menina terminou comigo, ela estava com aquele perfume. E o que ele entendeu? Elias, perfume, liga a um fora que você vai levar, um sofrimento, é isso e aquilo. Aí, com isso, o que o cérebro faz? Ele tem um mecanismo de segurança. E é isso que as pessoas precisam entender. Quem tem crise de ansiedade e está nos assistindo é porque o seu cérebro está desregulado. O seu cérebro está emitindo adrenalina fora do momento correto de emitir. Por quê? O cérebro reptiliano é o quê? Defesa ou ataque. Uhum. Então, quando você precisa atacar, fazer alguma ou se defender, você precisa de quê no seu corpo? Adrenalina. Então, por isso que muitas pessoas, e eu senti muito isso, dor no peito. Por que seu peito dói assim, parece que você está infartando? É porque o seu coração, e tem o ataque cardíaco também, ele fica disparando, né? Mas por que ele está disparando? Provavelmente foi algum gatilho que deu na sua mente, ele viu que você estava em perigo, o Elias precisa de adrenalina. E ele soltou adrenalina. Para correr muita adrenalina no meu corpo, o que ele faz? Bomba com o coração muito rápido, porque tem que ser muito rápido isso. E isso dói.
Quem não está acostumado a correr, por exemplo, sai correndo de uma vez, as pernas vai doer, sim, o peito vai doer, que é o coração. Por que a pessoa sente dificuldades para respirar? O pulmão é o órgão do corpo humano que mais tem vasos sanguíneos. Ali está passando muito sangue junto com a adrenalina. Aí vem a dificuldade de respirar. Tem pessoas que sentem um nó na garganta, um bolo. Talvez você que está nos assistindo, né? Náuseas. Tudo isso é o efeito da adrenalina. Esse bolo que a gente sente na garganta, parece que é uma vontade de chorar que não passa. Isso aí é porque o cérebro é tão inteligente que ele para de mandar oxigênio para o seu cérebro. Porque se a pessoa, por exemplo, eu vi um dia desse um vídeo, eu fiquei impressionado, a mãe andando com a criança caiu no bueiro, a mãe soltou tudo e pulou em cima do bueiro e arrancou aquela tampa redonda. Eu já vi dois homens tentando levantar aquela tampa e não estavam conseguindo. Aquela mãe tirou aquela tampa e conseguiu puxar a criança lá de dentro do bueiro. De onde veio essa força? A adrenalina no corpo. A adrenalina faz isso. Ou seja, é um hormônio muito bom que a gente tem, sim, só que tem que ser no momento certo. Então, o que acontece? Depois disso, as mãos ficam geladas. Muitas pessoas têm a sensação de mão gelada aí, que está com ansiedade, ou leva um susto e fica com as mãos geladas, os sudorese. Pés gelados. Sudorese. Por que acontece isso? Por exemplo, a mão gelada. O cérebro manda uma mensagem para as mãos e diz assim, para de circular sangue na mão do Elias. Porque se ele atacar e cortar as mãos, ele não vai ter hemorragia. Por isso que eu falo que o inconsciente ele é muito inteligente. A sua mão fica gelada, a sudorese também. Tem pessoas que cada um tem uma reação diferente ali. Tem pessoas que vai falar em público, começa a suar muito, efeito da adrenalina. Outros têm náuseas, porque cai a adrenalina dentro do estômago. Ou quem tem gastrite vai ter dor de estômago, porque vai cair a adrenalina dentro do estômago. As pernas ficam bambas e os pés gelados, porque se for correr e cortar os pés, não vai ter hemorragia. As pernas ficam bambas, eu já vi pessoas falando assim, nossa, foi tão difícil, se eu precisasse correr eu não ia dar conta. E eu falo assim, você daria conta. A pessoa fica estática. Eu falei assim, mas sabe que é porque a gente não sabe. Se a gente quisesse correr, a gente correria quilômetros e as pernas não iriam doer. É por isso que elas ficam bambas, elas ficam o quê? Leves. Para a pessoa poder correr. É um instinto assim, de réptil mesmo, para você fugir daquela situação. Ah, entendi. É por isso que a pessoa fica estática. Muitos falam assim, entrei em choque. Sabe, se você tiver oxigênio no cérebro, você raciocina. É por isso que dá aquele nó na garganta, para de subir o oxigênio e você não pensa. Tem gente que fala assim, eu não sei o que aconteceu, não, só sei que eu fui lá e fiz. Pois é porque ela não estava pensando. E porque se pensar, ela não age. Como o TRG pode ajudar isso aí? Então, olha só. Só para vocês entenderem como que a TRG ela vai agir nessa situação aí, é porque ela vai diretamente nas raízes. Eu quero que vocês entendam o seguinte, a minha mão aqui é como se fosse uma árvore. Né? Nessa árvore aqui, essa árvore é o Elias, tá? O Elias tem vários sintomas. Quais sintomas que o Elias pode ter? Talvez uma tristeza profunda, um desânimo, dor no peito, vontade de chorar, nó na garganta e muitas coisas. Essa árvore aqui, os frutos dela não estão legais. As folhas não estão legais aqui. Aí o que acontece? A TRG ela não vem aqui em cima desses fatores para tentar amenizar esses problemas. Por quê? Se você vai... Eu gosto muito de dar o exemplo do dentista. Se você vai ao dentista com a dor de dente, o que você quer? Você quer tirar a sua dor ou você quer que o dentista fale assim, vai para sua casa, coloca uma água com sal aí, põe no canto da boca? Você não quer isso. Se você vai no mecânico, o seu carro está engasgando. O mecânico abre o capô do carro e olha ali e fala assim, vamos fazer o seguinte, acelere menos, anda um pouco mais devagar, que seu carro talvez melhore. Não é isso que a gente quer. Então, o que acontece? Não adianta querer ficar amenizando as coisas. Eu não sou contra, eu gostaria de deixar bem claro aqui, há medicamentos. Tem pessoas que precisam tomar por um tempo, até que a mente dela fique legal. Porque quando você toma um medicamento, sabe esses sintomas todos que você tem aqui? Eles fazem assim, eles murcham, né? Dando o exemplo da árvore. Quando acaba o efeito do medicamento, o que vai acontecer?
volta tudo. Aí você toma medicamento, aí você vira uma árvore de Natal. Você fica só pisca-pisca. Lá vai e volta. Aí por isso que a pessoa fica viciada em medicamento. Então o que acontece? A proposta da TRG não é amenizar isso aqui, é vir aqui, ó, na raiz, a gente corta a raiz e joga fora. A partir do momento que você corta a raiz, isso aqui murcha, que são os problemas, né? E não voltam nunca mais.